Vamos fazer contato agora com Brasília, está conosco o nosso Rodrigo Orengo. Orengo, agora há pouco a gente conversava com o Jamil Chad de Genebra e o Jamil dizia que os jornalistas e os próprios diplomatas daquela região se perguntavam e se perguntam quem é que responde pela política externa do Brasil. Porque a gente tem uma carta do Itamaraty, a gente tem uma declaração do vice-presidente da República condenando a invasão, mas depois a gente tem o presidente desdizendo o vice, porém não comentando ele próprio a respeito do que está acontecendo na fronteira. Bom, já era fronteira, né? Do que está acontecendo na Ucrânia. E essa pergunta não é retórica. Eles querem saber exatamente nas mãos de quem estão as decisões envolvendo a política externa do Brasil. O que a gente tem de novo aí envolvendo Itamaraty, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Essa resposta quem deu foi o próprio presidente da República ontem, um constrangimento público desautorizando o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dizendo o seguinte: olha, quem fala de política externa sou eu, presidente, e a política externa definida pelo Itamaraty, pelo Ministério de Relações Exteriores. Então, tudo o que disse Hamilton Mourão está desautorizado pelo presidente. E o que disse Hamilton Mourão foi muito crítico à Rússia, inclusive questionado por jornalistas se o governo iria se posicionar, se iria criticar publicamente a Rússia. O próprio vice-presidente disse o seguinte: olha, a manifestação do Brasil é de crítica à Rússia. No momento que o Brasil se posiciona pela defesa da Carta das Nações, falando em soberania, em não intervenção, integridade territorial, que são princípios aí da Carta das Nações, na visão, na avaliação de Hamilton Mourão, o Brasil estava fazendo uma crítica à Rússia, mas foi desautorizado pelo presidente. O que está muito claro aqui em Brasília, Megali, é o seguinte: o Brasil não vai adotar essa postura de confronto com a Rússia. A postura brasileira continuará a mesma, defendendo justamente a saída negociada, a saída diplomática, a defesa de acordos internacionais, como a Carta das Nações, mas sem escolher um lado nesse momento, ou sem criticar a invasão da Rússia, ou a Rússia pela invasão. Ontem a gente teve uma pressão aqui do governo ucraniano. Tivemos um chamamento à imprensa do encarregado de negócios, em que ele falava o seguinte: olha, é preciso agora que nações amigas usem os termos corretos, chamem invasor pelo nome de invasor. Então, solicitando aos governos amigos, ao Brasil, por exemplo, que criticassem publicamente a Rússia. Mas a postura do Itamaraty e do presidente está muito clara, e o presidente não fala abertamente sobre o assunto. Ontem, inclusive na live, na transmissão ao vivo, chegou a dizer, a citar a visita que teve, amigável, lá com Vladimir Putin. A gente tem até a declaração do presidente aí refutando e desautorizando publicamente o vice-presidente Hamilton Mourão. Tem uma matéria aqui: Brasil, tal, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro: o artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela. Bom, tô vendo a agenda do presidente aqui, nada específico relacionado à política internacional, Orengo. Ele vai trabalhar das 11 ao meio-dia no lançamento do modelo regulatório do Inmetro. Depois à tarde recebe o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. E mais para o final da tarde o ministro do Meio Ambiente. Nada envolvendo a política internacional, portanto não se deve esperar nenhuma declaração de Bolsonaro a respeito do assunto, até porque ontem à noite na live ele desconversou sobre a Ucrânia, né? Evitar o assunto, essa é a postura, essa é a estratégia, viu, Megali? Evitar constrangimentos. O Brasil, portanto, não vai rejeitar ou criticar publicamente a Rússia, e a posição vai continuar sendo essa: olha, saída diplomática, saída pacífica, tentativa, pelo menos, defendendo os acordos internacionais. O Brasil não vai se aliar às grandes potências ocidentais numa crítica pública à Rússia. Então o Brasil vai adotar uma linha que está sendo adotada por outras nações, similar a outras nações, mas não essas potências ocidentais. Agora, em Brasília, Megali, é claro que há preocupação com os brasileiros. Ontem o presidente, inclusive, fez questão de falar que tem todo o esforço dele para resgatar
os brasileiros, ou para trazer os brasileiros, proteger os brasileiros. O problema é que o Itamaraty, segundo o secretário de Comunicação, Leonardo Gorgulho, não tem lá um plano pronto de resgate. E por quê? Porque, segundo ele, segundo a avaliação do Itamaraty, não há como fazer resgate hoje, nenhum país tem essa possibilidade. Fechamento de espaços aéreos, né, não tem como tirar, nesse momento, com um plano organizado, os brasileiros. Então, a recomendação do Brasil, da Embaixada e do Ministério de Relações Exteriores, é a seguinte: para quem está em Kiev, que continue em Kiev até conseguir uma saída segura. Para quem está em situação mais delicada, em região em situação mais delicada, como no leste, que tente realmente ir para Kiev ou tente acessar uma área de fronteira. O que o Itamaraty estuda realmente, já está em contato, e isso existe. Ontem a gente conseguiu conversar aqui na nossa redação com membros do Itamaraty que falam o seguinte: olha, já tem tratativas com alguns governos, como é o caso da Polônia e da Romênia, para conseguir passagens seguras por meio da fronteira, corredores, né? Então, pela Polônia, pela Romênia, corredores que seriam corredores seguros para brasileiros. A tratativa hoje do Itamaraty é nesse sentido, né? Tentar conseguir realmente esses espaços de segurança aos brasileiros. Interessante que a embaixada ontem, depois do presidente dizer que a embaixada está aberta, até para evitar alguma confusão, que os brasileiros pudessem interpretar que fossem até a embaixada, a orientação foi que para que os brasileiros não fossem até a embaixada, e a comunicação ela acontecesse aí de forma remota, virtual, né, e é isso que está sendo feito, um cadastro de brasileiros, e com essas recomendações, por enquanto, até o governo conseguir essa passagem segura aí por nações amigas, como Romênia e também a Polônia. Mas desculpa, eu entendi direito, a última recomendação do Itamaraty é de que os brasileiros procurem também Kiev? E permaneçam em Kiev, é isso? Exatamente, procurem Kiev, foi essa a recomendação. Kiev, agora... mas é claro que isso foi passado ainda ontem, né? Não tinha essa informação da chegada. Está na hora de uma recomendação nova. E ainda coloca por meios próprios, né, Orengo? Mas assim, é importante que o Itamaraty ele se manifeste no seguinte sentido, né? Desde que haja segurança, né? Então as pessoas, não adianta, nesse momento é muito delicado, não há como garantir a segurança para as pessoas, né? Há relatos que a gente vem recebendo, inclusive, de ligações, de tentativa de acesso lá, ou de rotas oferecidas pelo Ministério de Relações Exteriores. Não há essa possibilidade nesse momento. O que existe agora é essa tratativa com outros países, né? Para tentar estabelecer rotas aí seguras, o que é muito difícil no momento. O problema é que não foi feito um plano de contingência, outros países fizeram. Americanos se prepararam para a invasão, britânicos se prepararam para a invasão, franceses alertaram os seus cidadãos na Ucrânia para o que poderia acontecer e bolaram um plano de retirada antes que a invasão ocorresse. O Itamaraty não fez nada, Não sei se acreditaram naqueles memes de internet lá de que o Bolsonaro tinha parado a guerra, mas não se preparou para aquilo que parecia inevitável, e tão inevitável era que aconteceu. E agora a gente está vendo essa situação dramática dos brasileiros escondidos em bunkers, em apartamentos, e muitos simplesmente sem saber para onde ir, porque a capital Kiev não é mais um lugar viável para você se proteger se você não estiver lá. Você buscar a capital é tudo que você não tem que fazer nesse momento, no instante que os tanques estão entrando. Orengo, havendo novidades, é só gritar. Obrigado.